cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz pode dar um glória a Deus. Quem está contente, diga aleluia. Quem está com sono, diga amém. Meus irmãos, peço que abram as vossas Bíblias junto com a minha no livro de Daniel, capítulo 1. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela primeira vez que eu estou ministrando a palavra na sede de Adrianópolis. Agradeço também ao Mateus pelo convite, que nem ele falou, foi meio de imediato. Hoje estava lá na Catas Altas ajudando o pastor Edu com as obras na igreja lá. E daí ele mandou uma mensagem, falei, dá um jeito e dá um pulo aí. Agradeço também meu amigo Saulo, que está me acompanhando hoje, meu amigo e meu irmão. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 a seguir. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel, pois o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias de Abednego. Até aqui os irmãos podem tomar os vossos assentos. A palavra hoje é direcionada a um culto de jovens, a jovens que estão buscando algo para o seu coração. Acredito eu que nessa noite sairemos daqui com uma nova perspectiva de vida, sairemos daqui com novos planos e novos projetos. A palavra a qual eu li hoje, eu quero transmitir como um exemplo de identidade. Por isso que eu li e escolhi o livro de Daniel, ao qual Deus propôs o meu coração. Assim, no começo do livro de Daniel, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor foi até a terra de Jerusalém e tomou-a e a sitiou. Dali ele pegou alguns utensílios da casa de Deus, mas isso foi permissão de Deus. Deus, mais uma vez, por conta do seu povo estar desobediente, ele permitiu que isto acontecesse. Então, o rei Nabucodonosor invadiu, fez o que tinha de fazer, e depois mandou escolherem alguns dos jovens sábios daquele povo, do povo de Israel. E estes jovens foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens que, segundo a Bíblia, tinham um grande conhecimento e, porventura, estavam ali naquele povo e foram escolhidos para servir ao rei Nabucodonosor. Foram para ensinar o povo. Foram para ensinar letras
e para serem professores daquele povo do rei Nabucodonosor. E chegando ali, o rei Nabucodonosor já começa as suas obras sobre aquele lugar. Começa a fazer diferente, começa a instituir as coisas que ele tinha em seu coração. Começa a fazer mudanças de imediato. E uma das primeiras coisas que o rei Nabucodonosor fez naquele lugar, ele fez uma estátua para adorarem a ele. Uma estátua a qual ele queria que o povo por inteiro adorasse. Ele queria que o povo por inteiro se prostrasse aos pés daquela estátua. Porém, esses 4 jovens escolhidos tinham uma identidade a zelar com Deus. Então, 3 deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a fazer um pedido do rei. E quando eles se recusaram, foram perguntar a eles o motivo de por que eles estavam se recusando a adorar o rei. A resposta deles foi simples: eles tinham apenas um Deus, ao qual eles adorariam para o resto de suas vidas. Eles não se prostrariam aos pés de outro Deus. Aqui eu vejo um exemplo de identidade nesses jovens, nesses 3 jovens. E tem muita gente que acha que ídolos são apenas os deuses pagãos, são apenas estátuas, são apenas aquelas coisas que nos transmitem, quando nós olhamos, nós pensamos, isso aí é um Deus, é um santo deles, e não devo adorar. Mas só que, infelizmente, nós todos, e nós não conseguimos perceber, mas às vezes temos ídolos em nossas vidas, e nós ainda não damos atenção. Sabe quais são os ídolos mais comuns desta geração? O primeiro é um que eu carrego comigo, porque geralmente eu gosto de estudar, e uso ele para boas coisas, mas é o celular. Infelizmente, muitos jovens estão se deixando influenciar pelo que o celular fala. Entram numa rede social, veem algo que é agradável apenas aos olhos deles, e ali ficam por horas. Ficam ali idolatrando aquilo que vem, vídeos, filmes, etc. E passa a hora e ninguém vê. Você fica mexendo ali, passa minutos, passa horas, não percebe. Mas estes mesmos, eu sei, porque eu infelizmente já tive essa vivência. E estes mesmos que passam horas sem perceber no celular, quando você chama para uma oração de 15 minutos, arruma algum tipo de desculpa. Sempre tem uma desculpa para fazer as coisas para Deus. Percebam que para o mundo, a gente nunca acha uma desculpa. Sabe por quê? Porque o pecado é tão fácil, é tão doce aos olhos das pessoas, que eles correm em direção a ele. E quando falamos do evangelho verdadeiro, ao qual Jesus nos instruiu a falar, acham que é muita coisa, acham que a dificuldade é muito grande, é muito alta, e deixam-se influenciar por pessoas que às vezes nem sabem do que está falando. Porque agora virou moda, muitas pessoas sem nunca ter abrido a Bíblia, querer falar da Bíblia. E as pessoas são influenciadas por este povo. Dias atrás, eu olhando alguns vídeos na internet, me aparece um vídeo de um homem que falou que uma pessoa foi perguntar a ele se o pecado dele ia afastar ele de Deus. Ele falou, não, o pecado não te afasta de Deus. Eu fiquei, o quê? O pecado não te afasta de Deus? Então por que na minha Bíblia está escrito que o que te afasta de Deus é o pecado?
Devemos zelar para o que nós estamos escolhendo. Devemos zelar quais são as nossas vontades diárias. Devemos zelar sobre aquilo que nós estamos praticando diariamente. Porque está sendo muito fácil pegar e ficar horas, às vezes num campo de futebol, numa quadra, numa festa, numa bagunça, numa balada. Mas os jovens, na hora que você chama para fazer uma oração, chama para uma escola dominical, chama para o culto, sempre acha uma desculpa. Se a escola dominical é no domingo de manhã, fala que é muito cedo para estar acordando. Se o culto é de noite, fala que tem que passar algum tempo com a família. A família com certeza tem que ter o seu tempo. Mas as coisas de Deus também. Então, continuando a leitura. E ali, esses jovens que foram ensinar o povo de Nabucodonosor, eles, principalmente um deles que a Bíblia relata, Daniel, não quis nem comer os manjares do rei. Ele não quis comer aquelas comidas que estavam propostas a eles. Ele se negou. E a Bíblia fala que Daniel fez isso porque não queria se contaminar. Glória a Deus, aleluia. Daniel propõe em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Jovens, a palavra diretamente a vocês, eu quero dizer que temos que cuidar para não se contaminar com o manjar. O diabo, ele apresenta um prato lindo, formoso. Muitas pessoas acham que estão pelo caminho certo, mas só que aos poucos vão se contaminando. Devemos ser igual a Daniel, que pensou antes de qualquer atitude não se contaminar com aquilo. Daniel tinha uma identidade a zelar. Daniel tinha uma identidade. Então Daniel preferiu nem provar, nem fazer aquilo que estavam pedindo. Deu outras instruções para outros alimentos aos quais fizeram diferença. Ele falou: dai-nos os alimentos que eu vou te dizer, ao eunuco, e em 10 dias verás a diferença. Passando os 10 dias, o eunuco chega a eles, vê que esses 4 jovens em específico estão diferentes de todos os outros. Esses 4 jovens que decidiram não se contaminar estavam diferentes de todos os outros. Ei, quem escolhe não se contaminar com o manjar do rei faz a diferença. Chamaram a atenção por serem diferentes, porque escolheram um caminho diferente. Jovens, estamos aqui buscando uma diferença. Creio eu que esta mocidade e a cidade de Adrianópolis vai presenciar uma diferença entre as mocidades do campo. Vai presenciar uma diferença entre esses jovens daqui. Vai olhar para eles, mas será que não é estes mesmos que um dia não estavam nem observando, não estavam ligando para a palavra? E vão ver a diferença. E a Bíblia fala que quem notou essa diferença foi o eunuco. Não foi eles que tiveram falar para ele. Você está vendo a diferença? A Bíblia fala que quem percebeu foi ele. A diferença não está no falar. A diferença não está apenas nas palavras. A diferença não está dependente da sua boca. A diferença está dependente do teu caminhar.
A diferença está dependente de como você age. A diferença se apresenta nas suas atitudes. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que esses jovens que ficaram diferentes, que foram diferentes, esses 4 jovens, eles foram abençoados. Abençoados de qual forma? A Bíblia fala que eles foram ricos em sabedoria e conhecimento. Quem busca a diferença consegue a riqueza espiritual. Tem muita pessoa, tem muito jovem que está querendo causar a diferença na rua, porque ele quer falar para todos que ele, eu fiquei com um aqui, eu fiquei com um ali, porque é o dizer dos jovens, né? Eu fiquei com um aqui, eu fiquei com um ali. O outro fala, mas eu fui para tal lugar, eu fui para outro lugar. O outro quer se aparecer, querendo mostrar que é diferente, porque ele tem um dom mundano dele. Mas quem é servo de Deus, mostra a diferença nas atitudes. Quem é servo de Deus, mostra a diferença no caráter. Quem é servo de Deus, você olha para ele, você conversa com ele, você ouve ele, você vê o tipo dele, você fala, esse é cheio do Espírito Santo. Esse é tocha. Você vê a diferença na hora. Quem é cheio do Espírito Santo, mostra a diferença no caráter. Quem é cheio do Espírito Santo não mostra diferença dentro da igreja. Quem é cheio do Espírito Santo mostra diferença lá fora, mostra diferença no trabalho, mostra diferença na escola. Quem é cheio do Espírito Santo influencia e não é influenciado. Aleluia, tu és santo, meu Deus, tu és santo, Jesus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua. E agora, o mandato dele era que adorassem a estátua. Os 3 jovens se negaram. E eles foram até eles perguntar o porquê que eles tinham negado, igual eu já falei anteriormente. E a resposta deles foi que só havia um Deus ao qual adorassem. Mas isso não foi bem interpretado pelo rei Nabucodonosor. Ele não queria alguém que desse trabalho. Ele não queria alguém que fosse dar trabalho ao seu povo. Você acha que o inimigo tá mais bravo? Está querendo agir naqueles que estão parados? Você acha que o inimigo ele quer agir naqueles que falam, eu sou crente de banco, eu não preciso fazer nada? Você acha que é nesses que o inimigo está trabalhando? O inimigo está trabalhando contra aqueles que vão dar trabalho para ele. E ali, por conta das decisões desses 3 jovens, eles foram, segundo a Bíblia, jogados na fornalha. O rei Nabucodonosor se ira contra eles e joga-os na fornalha. Mas, se você for ler o livro de Daniel, a seguir dos versículos que eu li, você vai ver o que aconteceu quando tentaram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. A Bíblia diz que quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, de primeira morreram os homens que jogaram ele lá dentro. Aí eu te pergunto, eles precisaram orar para Deus eliminar os inimigos deles? Naquele momento? Eles precisaram pedir, Deus, mata esse homem aí. Eles precisaram pedir para Deus, Deus, acaba com esse pessoal aí que eu não quero ser jogado na fornalha, não. Eles aceitaram. Sabe por quê? Quem é servo de Deus aguenta as pancadas. Tem gente que acha que é fácil ser um jovem cristão no século que estamos. Mas infelizmente,
O evangelho é loucura aos olhos de quem vê. Eles veem um jovem diferente. Eles acham que esse jovem está caminhando errado porque não está tomando o mesmo rumo que eles. Esse jovem está diferente, está errado por não querer ir para a balada e preferir ficar na igreja. Ei, mas deixa eu te falar. Permanece vivo dentro da fornalha quem tem propósito. Foram jogados na fornalha, os inimigos deles foram mortos, queimados. Apenas com o calor, não tiveram que entrar lá dentro, mas por conta do calor que exalava daquele lugar, eles foram mortos. E naquela hora o rei e as pessoas que estavam com ele se assustaram pelo fato que aconteceu. Mas eles foram jogados lá dentro e dali esperaram todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar. Esperaram vir a notícia que esses jovens já estavam mortos e totalmente queimados e cremados naquele fogo. Só que a notícia foi diferente. A notícia foi diferente. Tem pessoa pensando que você já está morto. Tem pessoa pensando que você já desistiu. Tem pessoa pensando que amanhã você vai parar. Mas deixa eu te falar, a notícia que vai chegar para essas pessoas é diferente. O próprio rei, vendo aquilo, que eles já estavam jogados lá dentro, foi analisar e foi ver o que estava acontecendo, se eles já estavam mortos. E ali fala que estavam grandes pessoas políticas, grandes reis, grandes pessoas importantes. E na hora que o rei vai em frente à fornalha, ele olha lá dentro. A Bíblia fala, não é eu que estou falando, a Bíblia fala que ele perguntou para o homem ao seu lado: eu não tinha jogado apenas 3 jovens lá dentro? Oh glória, tem pessoa que já entendeu. Eu não tinha jogado só 3 jovens lá dentro, porém agora eu vejo 4 vivos lá dentro. Oh aleluia, Surianta Laramanda Kanda Raya Sé. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. Acredito eu que naquela hora o rei se assustou, porque o mandato dele foi diferente. Ele acreditava que aqueles jovens seriam mortos assim que jogados dentro da fornalha, mas a notícia que chegou é diferente. Eu vejo 4 homens lá dentro e vivos andando. Ei, tem pessoa que vai desacreditar do teu ministério. Tem pessoa que vai desacreditar do que Deus tem para a tua vida. Tem pessoas que vai desacreditar das promessas de Deus para você. Mas deixa eu te falar mais uma vez. Só permanece vivo dentro da fornalha quem tem propósito. Glória a Deus, aleluia. Eles entraram lá com um propósito. Deus, só Tu és o meu Deus. Eu não adorarei outro rei, nem que eu seja morto por isto. E Deus os tirou de lá. E o mesmo rei que pediu que matasse aqueles jovens, agora estava com nova visão sobre eles. O mesmo rei que tinha raiva daqueles jovens, por conta do Deus que eles adoravam, depois que saem de lá, vivos, totalmente sem um arranhão, as palavras do rei foram: realmente o Deus de vocês é um Deus vivo. Se você tem propósito, não liga para o que o teu inimigo vai pensar, não liga para as provas que ele vai tentar lançar contra ti, não liga pelas falácias, não liga pelas coisas ruins que vão falar para você. Quando você entrar dentro da fornalha, o anjo vai entrar contigo, ele vai te tirar de lá e você vai poder cantar um novo hino de vitória. Oh glória a Deus, aleluia. Agora o rei, que odiava o rei, o Deus daquelas pessoas, que queria que acabasse com aquilo, o mesmo rei agora faz um decreto:
Eu não aceito mais que falem mal do rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não aceito mais que lancem falácias contra eles. Quando você tem propósito, quando você tem identidade, quando você tem uma identidade a zelar, Deus vai se fazer presente na tua vida e muita pessoa vai ter que ver que você é a diferença. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, meu Deus. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor agora reconhece que só há um Deus. Só há um Deus, o dono de toda a honra e toda a glória. E na continuação deste livro, vou tentar ser breve porque o tempo está passando. Na continuação desse livro, ali relata o que aconteceu com Daniel. Daniel, o homem ao qual eu li aqui, e é o homem ao qual eu quero falar aqui, na minha opinião, uma das maiores identidades de fé que a Bíblia nos mostra. Daniel causa intriga, causa pensamento sobre aquelas pessoas, porque Daniel estava chamando a atenção. Por que Daniel estava chamando a atenção? Você me pergunta. É porque Daniel cobiçava a mulher das pessoas e ele conseguia qualquer mulher que ele queria? Não. Daniel foi perseguido porque ele era o melhor jogador de futebol daquele lugar? Não. Daniel foi perseguido. Entendam, não tenho nada contra o esporte de vocês. Cada um, se for brincar no teu esporte, mesmo que não seja valendo, tá bom. Daí Daniel é um exemplo ali, porque ele não foi perseguido por conta das mulheres que sentiam atração por ele. Ele não foi perseguido porque ele era o melhor jogador. Ele não foi perseguido porque ele era o que mais frequentava os bailes. Sabe qual foi o motivo da perseguição de Daniel? A oração. Daniel era um homem de oração. Ei, quando você decide fazer a diferença, vai surgir pessoas querendo perseguir você. Isso é ruim? Se estão te perseguindo, significa que você tem algo a zelar. Significa que você está incomodando. Qual crente você prefere ser? O crente que fala que é crente de banco e não faz nada, não se prontifica para ajudar o pastor, não se prontifica para ajudar o líder de jovens, não se prontifica para ajudar numa coisa que vai ter na igreja? Ou você prefere ser o crente que incomoda o inimigo? Eu prefiro ser o crente que incomoda o inimigo, sabe por quê? Porque o crente que incomoda o inimigo, aonde ele entra, ele faz a diferença. Ele entrou na fornalha, ele fez a diferença. Ele entrou na cova, ele fez a diferença. Ele entrou na Babilônia, ele fez a diferença. Escuta o que eu vou falar agora. Daniel entrou dentro da Babilônia. Daniel estava servindo ao rei da Babilônia. Daniel, a Bíblia fala que foi governador da Babilônia. Mas uma coisa que a minha Bíblia não fala é que a Babilônia entrou dentro de Daniel. Aleluia. Meu irmão, quem tem Deus na vida, quem é homem de oração, quem é homem que tem identidade, ele entra dentro da Babilônia, ele faz, ele governa, ele fala, ele ensina, ele frutifica, ele adora o Deus dele, mas a Babilônia não entra dentro dele, a Babilônia não consegue governar o coração dele. Quem é presente e quem busca a presença de Deus, faz a diferença aonde chega. Daniel, por ser um homem de oração, agora incomodou aquelas pessoas, e a Bíblia fala que ele incomodou tanto que decidiram lançar ele dentro da cova. Então, já que ele está incomodando tanto, agora vamos lançar ele dentro da cova, que eu quero ver se ele vai incomodar lá de dentro. Sabe por quê? Dentro daquela cova tinham leões famintos
que antes de descerem as escadas, os leões já iam ao encontro. Daniel é jogado dentro da cova. Naquele momento, o rei, que agora governava, já não era Nabucodonosor. O rei ainda acredita que Daniel saiu de lá. O próprio rei. Porque o rei não tinha nada contra Daniel. Eram as pessoas que tinham inveja de Daniel. E sabe quem eram as pessoas que tinham inveja de Daniel? As pessoas que dividiam o mesmo cargo que ele. As pessoas que trabalhavam no mesmo lugar que ele. Ei, cuidado com as suas amizades, cuidado com as suas companhias, cuidado com quem anda do seu lado. Muitos só querem te ver sendo lançado dentro da cova. Muitos não estão alegres com o teu ministério, muitos não estão alegres porque Deus está te usando. Queriam estar no seu lugar, mas deixa eu te falar, quando Deus te escolhe, não tem ninguém que consiga impedir. Quando Deus exalta, ninguém consegue diminuir. Quando Deus resolve, é esse que eu vou honrar. O homem não consegue fazer eles descer de lá. Daniel é jogado dentro da cova dos leões. Agora já é um homem desacreditado, é um homem morto, é um homem sem futuro, é um homem que já não tem mais vida, é um homem que já não consegue fazer mais nada. Mais nada. Era a visão deles. Porém, às vezes Deus permite acontecer algumas coisas para você saber que Ele vai te dar a resposta na hora certa. Daniel entra dentro da cova. Ele já estava há muitos dias orando, buscando uma resposta. Daniel entrando dentro da cova. Quem sabe os inimigos dele pensaram: agora acabou para Daniel, agora Daniel já era, agora Daniel já se foi, agora Daniel é só um homem morto, agora Daniel é um homem sem futuro, sem esperança. Ei, mas na hora que Daniel estava dentro da cova, o anjo entra dentro da cova e fecha a boca dos leões. O anjo entra e faz a diferença, o anjo entra e faz o milagre. Perseveramos na oração, porque Daniel foi honrado por conta da sua identidade.